Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Angela Bilk e neste vídeo falaremos sobre auditoria e monitoramento. Imagine a seguinte situação. Você é gestor de uma empresa, mas não conhece realmente as condições de trabalho das pessoas que prestam serviço para você. Será que a empresa poderia ou deveria fazer diligências antes e durante a contratação para entender essas condições? Bom, quando valores como ética e a prevenção da vida são relativizados, podem surgir atitudes extremas e até absurdas. Um ambiente de trabalho que não valoriza a ética pode levar um colaborador a agir de forma prejudicial para a própria empresa. Por isso, para garantir a sustentabilidade do negócio, é fundamental que a empresa também se preocupe com as condições de trabalho de seus colaboradores. Isso inclui todo o processo de contratação e até mesmo a dispensa. Neste contexto, criar um programa de integridade e acompanhar sua efetividade são passos essenciais para manter um ambiente harmonioso. Além disso, a realização periódica de auditorias é indispensável para prevenir, identificar e corrigir desvios, fraudes, irregularidades e quaisquer atos ilícitos dentro de uma organização. Isso ajuda a fortalecer e perpetuar uma cultura sólida de integridade. Por fim, um profissional da área de compliance precisa dominar a legislação vigente, compreendendo seus conceitos e diretrizes. E claro, essa leitura e entendimento podem ser facilitados com o apoio de especialistas. Essa competência amplia o campo de atuação profissional e traz benefícios reais para a sua carreira. Então, nesse vídeo, aprenderemos os principais mecanismos de auditoria e monitoramento de um programa de compliance, para que você esteja preparado para atuar nesse cenário tão importante. Bom, quando falamos sobre auditoria e monitoramento de um programa de compliance, é fundamental entender que não se trata apenas de regras formais, mas sim de práticas que garantem a integridade e a ética no dia a dia da empresa. De forma resumida, um programa de integridade é considerado um conjunto de mecanismos e procedimentos que inclui a integridade, a auditoria, o incentivo a denúncias de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética. O objetivo consiste em primeiro prevenir, detectar e corrigir fraudes e irregularidades, especialmente contra a administração pública, bem como fomentar uma cultura de integridade dentro da organização. É importante lembrar que esse programa deve ser adaptado à realidade e aos riscos de cada empresa e precisa ser constantemente atualizado para continuar efetivo. Neste contexto, a auditoria de compliance é essencial. Ela envolve verificar o fluxo de pagamentos, analisar parceiros, conferir se as políticas internas estão sendo cumpridas, manter um canal de denúncias e elaborar relatórios que ajudem na tomada de decisões. E também avaliar se o programa está funcionando bem e manter um monitoramento contínuo para ajustar o programa sempre que necessário. Tudo isso reforça a importância de processos internos que garantam a investigação, apuração e resolução de condutas irregulares ou antiéticas. Daí é necessário realizar um processo de investigação interna. Bom, quando surgem denúncias ou indícios de condutas contrárias aos padrões da organização, é fundamental que o gestor esteja atento não só ao fato que motivou a investigação, mas também a outros achados que possam surgir. Por isso, o processo deve ser pré-estabelecido e conhecido por todos, indicando como será feita a apuração, a identificação de responsabilidades e de aplicação de eventuais sanções e correções. O objetivo principal da investigação interna é esclarecer os fatos com credibilidade, identificar se houve violação de normas ou leis e se há necessidade de sanção e quais medidas corretivas são cabíveis. O processo deve ser independente, rigoroso e livre de pré-julgamentos, sempre visando fortalecer a cultura de integridade e proteger os interesses da organização. O primeiro passo é elaborar um plano de investigação,
que guiará todas as etapas e pode ser ajustado conforme surgirem novas informações. O plano deve conter um resumo da denúncia, no caso, perguntas a serem esclarecidas, ter os possíveis cenários, listas de pessoas envolvidas, os documentos que devem ser analisados, ter os critérios para acionar o jurídico e também a ordem das entrevistas. No entanto, cada organização definirá o formato da investigação conforme a sua estrutura e os seus recursos, podendo ou não contratar uma consultoria externa. E como as investigações podem começar? Bom, pode ser por meio de canais de denúncias, reclamações trabalhistas, irregularidades detectadas pela auditoria, dentre outros motivos. Vale lembrar que cada investigação é única e exige preparação prévia, incluindo um roteiro de perguntas, mas também abertura para novos questionamentos conforme surgirem novas informações. E nem toda investigação exige entrevistas, mas quando necessário devem ser bem planejadas, com objetivos claros e conduzidos sem pré-julgamentos. E são consideradas boas práticas, por exemplo, preferir entrevistas presenciais, obter o consentimento, que pode ser por escrito ou gravado, realizar com 2 entrevistadores, decidir estrategicamente quem será ouvido, quando e qual papel, por exemplo, no caso testemunha, acusado ou outros, e elaborar um relatório de entrevista permitindo ao entrevistado verificar e corrigir as informações. E ao final da investigação, é essencial elaborar um relatório objetivo, com uma linguagem clara e que contenha o resumo da denúncia, os métodos e ações realizadas, ter análise da conduta e o enquadramento normativo, também recomendações, medidas disciplinares, corretivas e, se necessário, encaminhamento para autoridades. E um ponto bem importante, a lei anticorrupção, ela valoriza a cooperação das empresas nas apurações e a existência de mecanismos internos de integridade. Após a investigação interna, que atua na detecção e apuração de irregularidades já ocorridas, é fundamental considerar mecanismos que atuem na prevenção e no aperfeiçoamento contínuo do sistema de integridade. Neste contexto, a due diligence cumpre uma função preventiva essencial, que consiste na análise prévia e sistemática de terceiros, como fornecedores, parceiros e colaboradores, para identificar riscos legais, de reputação e éticos antes de estabelecer relações comerciais. Enquanto a investigação interna é reativa, a due diligence é proativa, evitando a entrada de agentes que possam comprometer a integridade organizacional. Além disso, ela deve ser um processo contínuo, pois mudanças no perfil de terceiros podem alterar a avaliação de riscos. De forma complementar, os processos de monitoramento e auditoria garantem o acompanhamento sistemático e avaliação independente da eficácia das políticas e controles de compliance. O monitoramento contínuo detecta sinais de não conformidade e orienta ajustes necessários, enquanto a auditoria ela realiza uma verificação periódica, assegurando a conformidade normativa e a eficiência dos controles internos. E para concluir, é fundamental compreender que o tema auditoria e monitoramento possui grande relevância prática no mercado de trabalho, com aplicação em diferentes setores. Em consultorias e firmas de auditoria, por exemplo, esse conhecimento é essencial para a realização de auditorias externas e independentes, especialmente em empresas que precisam garantir a transparência e a confiabilidade de seus relatórios financeiros. Já no setor público, esse tema se mostra indispensável para a atuação em órgãos de controle, como tribunais de contas e controladorias, que têm como responsabilidade o monitoramento da aplicação de recursos públicos e a verificação do cumprimento das normas administrativas. Dessa forma, dominar os conceitos de auditoria e monitoramento é um diferencial importante para quem deseja atuar com responsabilidade, ética e compromisso com a legalidade e a eficiência, seja no setor público ou no setor privado.
Assim, ao integrar a due diligence, investigação interna, monitoramento e auditoria, fortalecemos a prevenção e a detecção e o aperfeiçoamento contínuo, consolidando um sistema de integridade robusto, alinhado às melhores práticas e à cultura ética organizacional. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!